Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Queridos amigos, boa noite para todos. E Jesus nos abençoe. Como que está chegando o som? Boa noite. Sheila, Arnaldo, Dani, Cláudia, José Carvalho, Maria da Glória, Míria, Nilva, Sandra, Tiago Araújo, Vanessa, Vânia, todos vocês. Boa noite. Arnaldo, Zé Aparecido, que Jesus nos abençoe. Vocês nos desculpem, porque tivemos um atraso face a um compromisso inadiável que efetivamente nos impediu de chegar no horário. Eu gostaria de trabalhar com vocês nesse instante, rogando a Jesus que nos proteja, para que possamos dar continuidade ao trabalho da Sala Conferência, estudando o Espiritismo na quinta-feira, com esse programa agora intitulado Espiritismo, Evangelho e Educação. Nós estamos dando continuidade ao trabalho da última semana, quando discutimos o assunto mediunidade, conceitos, e trabalhamos a questão da mediunidade de efeitos físicos. Então, eu gostaria de iniciar relembrando que dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular, impresso a uma mesa. Esse efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto. A designação de mesas girantes prevaleceu para indicar esta espécie de fenômenos. O outro fenômeno mediúnico que ocorria com muita frequência na época de Kardec e que se tornou relativamente incomum nos nossos dias atuais é o das pancadas e ruídos. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. Não ocorrem apenas nas mesas. Chama-se tipologia manifestação espírita por meio de pancadas. Apresenta-se de várias maneiras. Tipologia, sematologia, tipologia alfabética, a tipologia e a sematologia, que são formas lentas e fastidiosas de obter comunicações espíritas, voz direta, escrita direta, materialização de espíritos, transporte de objetos e pessoas, levitação de pessoas e de objetos. Entre outros, são fenômenos de efeitos físicos que tiveram maior predominância após a desencarnação de Allan Kardec. Com as pesquisas científicas espíritas de William Crookes, foi possível sistematizar pela primeira vez esses fenômenos que aconteceram em 1870 a 1873, a partir da materialização do espírito de Kate King, ou Anne Morgan, pela mediunidade de Florence Cook. Isso está, Vide Fatos Espíritas, de William Crookes, editora FEB. Queridos irmãos, portanto, na última semana, nós trabalhamos esses aspectos da mediunidade de efeitos físicos. E nos programamos, junto com vocês, a dar continuidade, então, já nos aspectos da mediunidade de efeitos intelectuais. Portanto, os efeitos intelectuais é própria
no caso a mediunidade, dos médiuns que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Lembrando que nas manifestações de efeitos físicos, não necessariamente há uma atuação consciente do médium, ou o médium empregando vontade para que o fenômeno se realize, embora possa acontecer. O fenômeno do efeito físico, ele se dá a partir da chamada ectoplasmia, ou aquele fluido que o médium oferece, doa ou exara em abundância, em alguns casos, que provém do seu duplo etérico. E há uma maneira dos espíritos, então, interferir ou fazer uma intervenção na matéria. Sem a ectoplasmia, os espíritos não podem promover ruídos, pancadas, porque efetivamente eles não estarão em condições para tal, porque vibram em outras faixas. Estão em frequências vibracionais mais sutilizadas, se assim podemos nos expressar. Agora, trabalhando a questão da mediunidade de efeitos intelectuais, nós vamos percebendo que o processo vai acontecer a partir da participação da inteligência do médium ou do intermediário. Ou seja, para isso, o médium precisa de uma aptidão especial, como aqueles que trabalham com a mediunidade de efeito físico também precisam desta aptidão. Então, Allan Kardec diz assim, na mediunidade de efeitos intelectuais, isso está no Livro dos Médiuns, no item 187, vamos encontrar uma variedade enorme de médiuns, sendo esse tipo predominante atualmente. Vamos lá, nós vamos trabalhar o texto que está no Livro dos Médiuns, nessa questão 187, e depois a gente vai comentar gradativamente todos os itens desta classificação. Então vamos lá. Médiuns audientes, ou seja, que ouvem os espíritos. Falantes ou psicofônicos. Videntes, veem espíritos em estado de vigília. Médiuns inspirados, abrindo parêntese, geralmente são oradores e alguns brilhantes. Médiuns de pressentimento ou prescientes, têm aptidão para preverem acontecimentos futuros. Médiuns proféticos, variedade dos de pressentimentos, sendo, porém, seus ensinamentos mais profundos e de interesse educativo. Médiuns sonambúlicos, os que, libertos do corpo físico, transmitem orientações de espíritos. Médiuns pintores ou desenhistas. Médiuns músicos, médiuns psicógrafos e etc. Então agora eu gostaria de trabalhar com vocês um por um e pedindo a todos que reúnam as participações, as perguntas, que nós tentaremos não só trabalhar ao longo do estudo, mas também reservando aquela meia hora a partir das 21 horas e alguns minutos, porque nós estamos atrasados aí no procedimento do relógio, para bater um papo com vocês de uma forma tranquila e sem aquela pressa de cumprir a programação. Então vamos lá. Um grande abraço para todos da rede Amigo Espírita, os nossos companheiros que nos acompanham no programa da Rádio Brasil Espírita, os nossos irmãos da FEAC, enfim, vocês que se encontram nesse espaço bendito que é a sala Estudando o Espiritismo. E um grande abraço ao nosso amigo José Aparecido, que está nos auxiliando aí na coordenação. Vamos lá. Médiuns audientes, que ouvem espíritos.
A gente costuma ser indagado se, no caso, os médiuns audientes, se eles ouvem com um aparelho auditivo. Allan Kardec deixa claro para nós que a faculdade mediúnica, as percepções extrasensoriais, elas são registradas no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, o modelador, o corpo bioplasmático, aquele em que tem a função de auxiliar no gerenciamento da organização do corpo físico. Então, não é correto dizer que o médium audiente ouve com a audição física. Ele ouve com a sua faculdade perispirítica. Por isso que nós vamos ver na prática, constatar na prática, que nós encontramos médiuns audientes que são surdos, que têm inibições na audição física e que escutam perfeitamente com a mediunidade, ok? Continuando, médiuns falantes ou psicofônicos. Os médiuns falantes são aqueles que os espíritos vão utilizar do aparelho da fala para trazer as comunicações. É muito interessante porque, até diga-se de passagem, com muita alegria, eu me encontrava, e por isso me atrasei, na residência de um grande espírita, um grande amigo, um educador, amigo de Chico Xavier, fazia parte daquelas atividades no grupo Meimei, e por ele o grupo foi fundado junto com Chico. Estou me referindo a Arnaldo Rocha. Não tem como nem citá-lo, porque a palavra psicofonia foi uma sugestão que ele deu a partir de uma interpretação de um estudo doutrinário que ele fazia. E que a espiritualidade aprovou de uma forma assim, com louvor. Porque na realidade, todo fenômeno mediúnico, né? Todo fenômeno mediúnico, ele se dá pelo psiquismo. O intercâmbio se dá pelo campo mental. Então não é correto dizer que um espírito atua apenas no aparelho da fala para trazer uma comunicação. O mecanismo se dá pelo psiquismo. Então, se Allan Kardec trouxe a terminologia psicografia, que é a grafia dos espíritos, através das mãos, do centro motor que gerencia os nossos braços, as nossas expressões de comunicação, porque o correto seria dizer que os espíritos também se comunicam via a psicofonia. Eis o termo que se ajusta de uma forma muito interessante e científica, inclusive expressando o pensamento de Allan Kardec. Arnaldo Rocha nos contava, infelizmente ele partiu para o mundo espiritual em novembro do ano passado, e hoje conversávamos bastante sobre sua performance no movimento espírita. Arnaldo disse que quando ele lançou essa ideia, que foi aprovada por Emmanuel e os benfeitores, eles receberam muitas críticas do movimento, porque era muito comum se dizer na época que o fenômeno, por exemplo, da manifestação dos espíritos que, por exemplo, se comunicavam inclusive através da fala, se dava pelas vias da chamada incorporação. Então, incorporação não é um termo ajustado, porque dá a ideia de que um corpo vai sobrepor ou vai intercambiar com um outro corpo.
E a ideia é o corpo do espírito com o corpo do médium. E isso, na realidade, se torna improducente. Não é? E aí a gente pode até fazer uma brincadeira que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Obviamente que vem alguém que pode contestar dizendo, mas são corpos que estão em faixas vibracionais diferentes. O espírito num campo mais sutilizado e, no caso, o encarnado dentro de um contexto mais materializado. Tá certo, nós não podemos discordar disso, mas o que vem a traduzir com mais pujança o pensamento doutrinário é que o fenômeno mediúnico começa na mente e termina na mente. Emmanuel tem até um texto que ele fala que a mediunidade começa na intuição e termina na intuição. Então, é mais ajustado trabalhar essa ideia da psicofonia. Nós poderemos mais à frente desenvolver melhor o assunto, porque os estudos que nós estamos reservando dentro dessa sequência, na qual nos predispusemos a trabalhar a apostila de iniciação da mediunidade da Federação Espírita Brasileira na sala Estudando o Espiritismo, nós vamos entrar com mais detalhes nesse assunto. Mas para não dizer que eu não falei das flores, nós poderíamos também dizer o seguinte, que há um intercâmbio de pensamentos. Se a nossa mente é refletora, ela vai registrar uma onda mental que está vindo de uma entidade espiritual, ela vai decodificar a mente, não é? Ela vai refletir e vai decodificar para lançar uma mensagem para o nosso cérebro e o nosso cérebro ter a sua performance natural. Existem alguns casos, quando a mediunidade é mais ostensiva, em que, além do processo passar pelo psiquismo, há uma atuação do espírito comunicante pela facilidade, pela flexibilidade operacionalizada pelo mediador, no caso, o médium de trabalho, em que ele atua também no plexo laríngeo, no centro de força vinculado à nossa laringe. Ele trabalha no psiquismo, trabalha no centro frontal, que aqui é que é decodificado a onda mental e irradiada para os centros nervosos, e também há uma atuação no caso da laringe. Por isso é que, em alguns fenômenos, observa-se uma alteração do tom de voz, né? No caso, quando o médium tem experiências de vidas pregressas, no qual ele conheceu determinadas línguas, se o espírito ainda está com muita pujança, ou naquele contexto de língua, né, de cultura, ou por motivos de trabalho para que haja, vamos dizer assim, um fenômeno mais voluntarioso, porque os espíritos muitas vezes ainda acabam lidando com a necessidade do convencimento pela própria ignorância daquele que observa o fenômeno. Então, o espírito atua, por exemplo, nesse plexo vinculado ao centro laríngeo, para que haja toda uma alteração na fonia, no tom. Não é? E como eu falei, se o médium teve experiência com a língua, há possibilidade de acontecer um fenômeno chamado xenoglossia, ou seja, o espírito, por exemplo, viveu na Alemanha. Isso é muito comum nas casas espíritas. E, de repente, o médium também viveu a língua germânica. Então, quando o espírito atua por identidade vibracional, sintonias e laços espirituais que unem espírito e médium, muitas vezes o fenômeno oportuniza que o espírito se manifeste falando inclusive outras línguas.
Nós agora estamos nos recordando que tem um belo livro que se chama, intitulado Eu Sou Camille Desmoulins. Esse livro foi escrito por Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos, em parceria. E eu tive informação que, através do próprio Luciano dos Anjos, que esse livro está sendo reeditado com uma série de inserções interessantes para os estudiosos. Mas esse livro foi escrito a partir de experiências vivenciadas nas reuniões mediúnicas que participavam esses irmãos. Luciano nos contou num chamado Grupo dos 8, lá no Rio de Janeiro. Eram 8 amigos que participavam de reuniões mediúnicas. E nestas reuniões, o Luciano começou a viver um processo de reminiscência espiritual. E eles começaram a acessar um painel da história vinculado à Revolução Francesa. Por isso o título do livro, Eu Sou Camille Desmoulins. Porque o Luciano dos Anjos, na época da Revolução Francesa, ele vivenciou a personalidade de Camille Desmoulins, vinculado à Revolução. E nesse processo, ele vivia, em alguns transes que ele vivenciava, ele trazia expressões, linguagem, verbalização, termos da língua francesa que já caíram em desuso. E, em alguns casos, o trabalho de pesquisas deles foi tão importante, tão detalhado, tão criterioso, que eles foram encontrando comprovação do próprio fenômeno nas respostas que a própria história veio dando, para legitimar, inclusive, a própria mediunidade do Luciano dos Anjos. Eu não vou aprofundar nesse contexto, porque não vem ao caso. Mas fica para nós uma explicação inicial, bem superficial, do porquê, em alguns casos, há todo esse mecanismo que faz de um processo que é psíquico, por isso psicofonia, ele se tornar uma expressão, uma verbalização até com uma certa contundência. Ficou claro? Agora, se vocês me permitem ainda entrar mais um pouquinho na reflexão doutrinária, que traz para nós, inclusive, uma indução a vamos dizer assim, a também uma reflexão evangélica, que o fenômeno mais importante da mediunidade é o fenômeno que promove a vida, e não o fenômeno que trabalha, que atende a curiosidades, aqueles fenômenos que arrastam multidão, aquele fenômeno materializado, se eu posso assim dizer. O que vale, por exemplo, na psicofonia é o conteúdo. Muitas vezes Kardec nos fala que a gente fica muito preocupado com quem assina ou a forma com que acontece o fenômeno, não é mesmo? E muitas vezes a gente se depara que a lógica patenteia que existem comunicações que são tão sutis, né, que não trazem tanto estardalhaço e que efetivamente se apresentam com muito mais veracidade, que comprovam muito mais a identidade do espírito do que aqueles grandes movimentos que muitas vezes acabam caminhando para as raias das apresentações teatrais, ok? A gente está trabalhando nesse sentido de refletir quanto ao fenômeno, para que quando estivermos diante do mesmo, possamos trabalhar sempre com o carinho, com o médium, com o espírito comunicante, mas acima de tudo com a observação criteriosa, para que nós possamos sempre procurar nas manifestações que vertem do céu a essência espiritual evangelizante. Existem comunicações, existem sessões que costumam ser, assim, uma linguagem bem popular, né? É um show de bola. Fica todo mundo, assim, admirado com as expressões fenomênicas.
mas que de repente não elucidam, não propõem mudanças, não induzem os participantes a efetivamente se curvarem diante da necessidade do grande projeto que a doutrina espírita nos apresenta: educação. Quando nós estudamos mediunidade, fala-se em educação mediúnica. E muitas vezes a gente julga que educação mediúnica é educar a forma com que os espíritos vão se comunicar. E na realidade a educação mediúnica passa primeiro ou muito mais pela educação do médium como indivíduo. Isso é para a gente pensar. Porque não adianta o indivíduo ser extremamente polido na reunião mediúnica e do lado de fora das atividades psiquistas ele está destrambelhado pela senda do mundo. Então isso é para a gente pensar. Eu gostaria de novamente abraçar a todos que compõem a sala Estudando o Espiritismo, como nesse momento estamos observando o Adilson, do Espírito Santo, a Beatriz, a Charlene, a Cláudia, nossa querida amiga da Rede Brasil Espírita. Cláudia, um grande abraço para os ouvintes da rádio. A Elvira, Fabiane, José Carvalho, o João Paulo, Luiz, Maria da Glória, Maria Dalva, Míria, Nilva, Sandra, Sêmia, Sheila, Tiago Araújo de Natal e o Tiago John, que não identificou a cidade que ele reside. A Vânia de Mogi das Cruzes e a Vanessa de João Pessoa. Todos vocês, queridos amigos, muito obrigado por estarem conosco na Rede Amigo Espírita, participando desse projeto, que é divulgar a doutrina espírita de uma forma simples, mas utilizando das ferramentas que a providência divina disponibiliza para nós. Nesse momento em que nem sempre podemos estar num grupo, na casa espírita, estudando espiritismo. Porque de repente eu tenho que cuidar primeiro do filhinho, do marido ou da esposa, eu tenho que ajustar as contas da contabilidade, e de repente o trânsito está carregado, né? Ou na minha cidade não tem uma casa espírita, como companheiros que se encontram fora do país, não é isso? A Sheila está dizendo que ou moram longe. Sheila, querida amiga, que Jesus abençoe essa terra tão querida que é a nossa Itália. Mas vamos continuar. Vamos falar então dos videntes. Os videntes. Ou seja, veem espíritos em estado de vigília. Vigília, no sentido de estarem despertos. Na vida prática ou nas atividades em que estamos conscientes, em não num transe mais ostensivo. Não é? E o vidente, eu vou trabalhar com vocês, se o Arnaldo me permite, nosso coordenador aí junto com o José Aparecido, dizer o seguinte, que o vidente como audiente, ele não vai ver com os olhos físicos. Porque nós convivemos com alguns irmãos que são cegos, que são clarividentes de uma forma exuberante, né? Enfim. E aí a gente até brinca também, né? Porque quando o médium está destrambelhado e ele está vendo espírito para todo lado, aí procura a gente na casa espírita e fala assim, pô, mas quanto mais eu fecho o olho, mais eu vejo. Eu falei assim, mas é assim mesmo, né? Aí tem aquele adágio popular, né? Nesses casos, quanto mais reza, mais assombração aparece. Não é isso, Arnaldo? Aí em Santa Rita de Sapucaí acontece assim, né? O Arnaldo está dizendo, tem gente que tapa os olhos para não ver espíritos. É verdade. E costuma aí que vai ver mesmo, né? É igual aquela história de fazer prece com o olho fechado. Ou então, vou falar diferente, né? A Sheila está contando uma experiência pessoal. Ela está dizendo assim, quando eu era pequena, eu fazia isso e morria de medo. E Sheila, sabe o que eu aprendi quando eu era pequeno? Que é o seguinte, que quando você fechar o olho e continuar espírito se aproximando, o grande lance para as crianças é ficar debaixo do cobertor e na hora que sentir a presença espiritual do lado da cama, aí levanta rapidinho e assusta o espírito. Aí o espírito sai correndo, né? Isso é só uma brincadeira com a Charlene, né? Com a Charlene de Jaboatão,
né? É vero. Né? Eu fazia isso, a Charlene está dizendo que ficava espantando os espíritos. Está vendo como que a gente lida com o trato com o mundo espiritual? E não adianta, o indivíduo é médium. Se o painel abriu, é óbvio que no nosso caso, que estamos estudando a mediunidade, o painel abriu. Primeira coisa que eu falo para o médium: questiona, por que eu estou vendo? Porque geralmente o indivíduo se destrambelha, perde o equilíbrio, enfim. Não. Eu estou falando agora para os videntes. E até vou ampliar, porque Kardec aqui trabalha o texto de uma forma sintética. Nós precisamos de falar, nesse caso, dos clarividentes. Porque o clarividente é aquele que ouve ou vê. Ou, no caso, vê e ouve ao mesmo tempo. Qual que é a diferença do clarividente para o vidente? O vidente costuma ver um quadro, ver um painel, ver um rosto. No caso, ele pode sentir um cheiro aí, no caso é o médium olfativo, se eu posso assim chamá-lo, mas fica nisso. O clarividente tem uma desenvoltura no processo. O que você quer dizer com isso? Ele vê cenas se desenrolando. Ele vê uma entidade e dialoga com ela. E a entidade orienta. A entidade traz um drama. É como se ele entrasse com maior desenvoltura intelectual no processo. Aí a gente vai entender por que alguns médiums, quando videntes, eles numa reunião, por exemplo, mediúnica, eles apresentam um quadro para os dirigentes. Eu estou vendo aqui uma estrela que irradia uma luz. Geralmente, quando a gente trabalhando com esses médiums, eu costumo, na indução como dirigente, dizer assim: mas meu amigo, bom, você está vendo uma estrela, e aí? Não sei, estou vendo só a estrela. Mas a estrela não está te dizendo nada? Não. Então tá bom, fechou. Alguns não conseguem desenvolver o painel. Já outros vê o painel. Por exemplo, você está vendo um quadro aqui atrás do Carlos Alberto. É um quadro do Chico Xavier. Aí você vê a imagem do Chico na porta do seu quarto. Aí muitos ficam nisso. É engraçado, eu vi a imagem do Chico lá em casa. Tá. Já outros, por treinamento, você já induz preparando-os no seguinte sentido: você está vendo o quadro do Chico. O que esse quadro está te dizendo? Aí, a partir do momento que há uma maleabilidade, que há uma flexibilidade do médium desenvolver o painel, é como se ele estivesse se curvando a um processo de evolução da sua sensibilidade para caminhar um dia para a clarevidência, aonde ele vai adquirir segurança e autonomia para penetrar nos quadros. Não sei se eu estou me fazendo claro. Pleonasmo, né? Bom, já outros médiums desabrocha a clarevidência, já entra, já entende, e muitas vezes não sabe lidar com o objetivo do processo. Então estudamos mediunidade em espiritismo para chegarmos na seguinte condição: se você está vendo um quadro, não se limite ao fenômeno. Não se limite. Lembre-se que como médium, o médium, nós precisamos de entender a mediunidade como uma ferramenta de trabalho. Então, se abrir o painel, procure tirar a essência do evangelho do painel. Doutrina espírita vai te explicar o painel. Kardec está dizendo, é metodologia doutrinária.
E ele vai dizer que nós precisamos ter educação, equilíbrio para lidar com o fenômeno e comunicar com os espíritos. Esse é o papel de Kardec. Onde que entra Jesus? E que alguns espíritas têm dificuldade de entender, porque acha que quando a gente fala de Jesus, nós estamos trazendo uma proposta religiosa. E como nós trabalhamos com especificidade na obra psicografada de Chico Xavier sobre a coordenação de Emmanuel, alguns costumam dizer até que nós estamos entrando numa senda jesuítica dentro do Espiritismo. Bom, respeitamos, mas discordamos profundamente. Porque Emmanuel vem nos dizer o seguinte: a partir do momento que Kardec esclarece, nós temos que trazer Jesus para o processo. Então você viu o painel. A Míria, de Porto Alegre, que está presente conosco, está vendo um painel. Ela está vendo uma entidade em sofrimento. Alguns ficam aterrorizados. Meu Deus, eu acordei vendo um espírito gemendo dentro do meu quarto. Eu falei, mas o que você fez? Eu entrei para debaixo do cobertor, então eu fui para a sala, dormi na sala. Isso é inexperiência, é a fragilidade emocional. Você está vendo a cena de um espírito em sofrimento? A vida está te dizendo, vai lá e socorre ele. Cuida dele. Se ele está com chagas, cuida das feridas. Se ele está precisando de esclarecimento, vai lá. Não é? É uma coisa que eu aprendi com o Arnaldo Rocha. Você numa reunião mediúnica, por exemplo, no trato com um espírito em sofrimento, tem espírito que vai lá doutrinar o espírito. Falar de reencarnação, vai falar de mediunidade, vai falar de, Kardec disse isso, Jesus disse. O espírito não precisa nada disso. A entidade espiritual está precisando, sabe de quê? De um copo d'água. Ela está precisando de uma flor. Ela está precisando de um ombro amigo. A entidade espiritual está precisando de atenção. Como muitos de nós estão precisando de atenção. Fala que não. Eu procuro o marido, ele nunca tem tempo para mim. A minha esposa, só com os afazeres dos filhos. O meu filho só quer conversar com os outros. E muitas vezes a gente está expressando algum tipo de carência, vocês concordam? Então, você desencarnar com uma carência, essa carência pode permanecer no mundo espiritual. E aí você é trazido para uma reunião mediúnica para se intercambiar, para ser envolvido num fenômeno através de um instrumento, que é o médium, para ser observado, tratado, acolhido e encaminhado, dentro de princípios terapêuticos dos mais simples. Então, o clarevidente precisa de estudar o fenômeno com Kardec, Livro dos Médiuns. E aqui vai um comentário. O médium espírita que não estuda o Livro dos Médiuns constantemente, ele está a pé de guia. Como é que é, Casalberto? Ele está a pé de guia. Como assim? O que está escrito no frontispícios do Livro dos Médiuns? Kardec escreveu assim: o Livro dos Médiuns é guia para os médiuns. Então o médico que não estuda o Livro dos Médiuns, ele está mal de guia. Porque você não vai encontrar um guia mais seguro, mais sábio, mais prático, mais científico, mais metodológico do que o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele traz para nós alguns aspectos que alguns contestam. Lá nos primeiros capítulos, eu falar dos fenômenos de mesa girante. Não tem mais mesa girante. Por exemplo, pois é, meu irmão. Mas estuda aquilo com mais carinho e com mais atenção, porque você está lidando o tempo todo com a mediunidade de efeitos físicos. Quantos pacientes que você atende que estão nessa lida? Quantas comunicações que batem na sua porta e que passa batido? Olha lá, está falando dos médiuns de efeitos intelectuais também, não está? Está. Mas já li, eu sei o que é psicografia. Mas quando você passa pelos textos, os textos sempre estarão te dizendo alguma coisa. Porque a mediunidade, você está aprendendo a cada reunião. Eu pergunto para o Zé Aparecido. Zé, você que é membro de uma reunião mediúnica
na pequena e querida e grandiosa cidade de Auriflama. Existem duas reuniões mediúnicas iguais? Existe uma manifestação espiritual através, se você for médium, através de você, igual à da reunião anterior, ou que aconteceu há muito tempo? Não. Porque são espíritos diferentes, a manifestação é diferente. O médium pode ser efetivamente um médium de psicofonia. Teoricamente o fenômeno é o mesmo, o aparelho é o mesmo. Mas a performance é única, porque no atendimento psicofônico vai envolver sentimento, emoções, dramas diferentes. Você, naquele dia da reunião, está diferente do que você esteve nas outras reuniões. Você está mais evoluído, você está mais experiente, ou você pode estar mais acamado, mais indolente, mais rebelde, mais deprimente. Você vai ter uma performance diferente. E aqui eu vou dar um break, uma interrupção, porque a gente vibra quando tem uma pergunta. Então vamos lá. O Tiago John, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vamos lá, Tchê. Ele está dizendo assim, primeiro, boa noite. Boa noite, Tiago. Muito obrigado por você estar aí. Você citou que pelo psiquismo que se tem essas manifestações. E alguém que não nasce com essa capacidade ostensiva, e com o tempo isso se manifesta. De que maneira isso acontece? A abertura da mediunidade, vamos dizer assim, o desabrochar, ele se dá de uma forma lenta em todos nós. Você não tenha dúvida de que a sua sensibilidade, se você é médio ostensivo ou não, mas a sua, faz de conta que não. Se você não é médio ostensivo, você tem um grau de sensibilidade. Você não tem os 5 sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão? A mediunidade é um 6º sentido. E a gente, para fazer uma análise assim mais didática, eu costumo, inclusive, dizer que a mediunidade está para além dos 5 sentidos físicos, não que ela é o 6º sentido, conforme definiu, por exemplo, o abalizado Charles Richer. Porque aí a gente vai achar que ela é um sensório único. E na realidade a mediunidade, eu posso dizer que ela é o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º sentido no plano espiritual. Então, por exemplo, o seu olfato, ele vai se apurando de tal forma, não, no caso, vou dizer assim, não o sensório físico, mas o sensório espiritual, que está vinculado ao olfato, ao tato, por exemplo, ele vai se desenvolvendo. Então, por exemplo, o tato. O tato é um sensório mais materializado, não é verdade? Como, por exemplo, a visão é mais espiritualizada. Você está de acordo? Então, o nosso sensório espiritual ele vai se desenvolvendo a partir da desenvoltura que o espírito, nós, seres em evolução, vamos empreendendo na nossa jornada. Quando se fala em mediunidade ostensiva, ela se caracteriza, como Kardec define, como a mediunidade ferramenta de trabalho. Estão de acordo? Tá. Então, como ferramenta de trabalho, de repente a espiritualidade vai abrir as perspectivas, vai trabalhar nos seus centros de força para darem uma desenvoltura vibracional, energética, de sorte que esta sensibilidade traga algum tipo de constrangimento para aquele que está adormecido, para que ele vá buscar respostas do porquê essa sensibilidade se abriu. Isso pode se dar pela dor ou pode se dar pela lógica. Evolução, a gente escuta no centro espírita assim, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Certa feita eu escutei Divaldo Franco expressar um pensamento que ele ficou arquivado e eu uso ele sempre. Não está correto isso. Ou vai pela dor ou vai pela lógica. Para a gente pensar. Existem alguns casos, por exemplo, Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier.
reencarnado no dia 2 de abril de 1910, na nossa querida Pedro Leopoldo, filho de João Cândido Xavier e de Maria João de Deus, neto de Francelina Gomes, uma escrava brasileira. Estudem essa história. Quem quiser maiores detalhes, acessem o blog da FEAC. Aliás, o chico-xavier.com, que é um blog da nossa feac.org.br. E, inclusive, também na Rede Amigo Espírita, porque nós postamos esse artigo. Mas vamos voltar. Com 5 anos, a mãe desencarna. A desencarnação da mãe foi um abalo para o psiquismo da criança. Naquele instante, eu não vou dizer que foi o abalo da perda e que abriu os canais mediúnicos, mas os fatos se deram concomitantes. Então, nós não temos esta informação, e se vocês toparem, a gente pode marcar uma audiência com o Chico ou com o Emmanuel, seja agora ou depois que a gente desencarnar, como queira, porque se for agora eu acredito que eles podem responder, embora pode ser que a gente não se lembre se isso acontecer no mundo espiritual. Porque se for marcar audiência para conversar com eles através de médiums, cuidado com o balaio de gato que a gente pode estar entrando. Então vamos voltar. Abriu o processo mediúnico do Chico. Agora, no caso dele, ele tinha a mediunidade, uma ferramenta de trabalho, e ele foi preparado para isso antes de reencarnar. Conforme depoimentos de Chico Arnaldo, ele ficou no mundo espiritual mais ou menos 30 anos. 25, 20, 30, esses dados ainda a gente precisa de checar com mais cuidado, mas recebendo tratamento magnético para trabalhar a mediunidade dele. Então, desde novo, desabrochou. Existem alguns casos que isso se dá num processo muito doloroso, na infância, na juventude, na adolescência. O processo pode acontecer em idades mais avançadas. Como a abertura da mediunidade pode se dar num fenômeno ou num processo extremamente natural, tranquilo, porque de repente a pessoa já traz consigo uma tendência a trabalhar com equilíbrio, a lidar na vida de uma forma mais ajustada. Eu conheço um coração que hoje já está no mundo espiritual e que trabalhou conosco em reuniões mediúnicas há muito tempo atrás, e eu não vou dar data não, para vocês não calcular a nossa idade. Mas era um senhor de mais ou menos 70 anos, que foi espírita desde criança. Nós viemos a conhecê-lo numa reunião de educação mediúnica, no Grupo Sheila, aqui em Belo Horizonte, e ele, com mais de 70 anos, se viu diante do afloramento da mediunidade clara e evidente. E ele, eu me recordo, quando isso começou a acontecer, ele ficava em êxtase. Que ele falava assim, gente, eu falei a vida toda que eu era casca dura, porque espírita tem isso, né? Falar que é casca dura, que tem casco de rinoceronte, tem umas coisas assim que a gente escuta por aí. Não vejo nada, não sinto nada. E geralmente essa turma que fala que não vê, não sente, costuma lá na frente a espiritualidade pegar pelo pé. Aí vai começar a ver, sentir, a gente já viu casos assim. Mas na situação desse companheiro, que eu não posso declinar o nome, que ele já desencarnou e nós não temos autorização, a mediunidade clarividente dele abriu, mas abriu assim, exuberante. Porque ele, como espírito, a vida toda foi se preparando para o processo, foi se ajustando, vivenciando a doutrina espírita. Então, ele, quando abriu os painéis, ele já tinha toda a bagagem para a desenvoltura ser produtiva e efetiva. Para caminhar, inclusive, para ser afetiva. Porque era a vivência evangélica dele dentro das dinâmicas dos atendimentos espirituais. Ou mesmo que a clarividência não significa que a gente vai ver só espíritos. Na clarividência, o médium pode, inclusive, de repente, entrar no campo mental dos encarnados. Não é verdade? No caso, Alberto, eu convivo com a médium lá e eu corro dela igual o diabo corre da cruz. O negócio não é assim não, viu, gente? Porque existe uma organização no mundo espiritual, né? Se o médium consegue registrar alguns aspectos da intimidade do campo mental do outro,
Isso foi favorecido pelos espíritos. Porque, senão, imagine que falta de privacidade. Já basta o MSN, o Facebook, as câmeras para todo lado dizendo sorria, você está sendo filmado, não é mesmo? Que a gente vive agora num mundo de uma total falta de privacidade. E as pessoas, inclusive, gostam disso porque posta até a fotografia de como é que ele anda na escada, não é? Como é que carrega o equipamento na academia, como é enfim, coisas que não tem nada a ver, as pessoas estão que jogam na internet. Elas estão se expondo e não sabem que preço espiritual que é isso. O preço da sociedade já é grande, porque o povo já adora falar, não é? Ela está achando que ela é a máxima, e de repente o povo está dizendo que é a mínima. Agora, e no mundo espiritual? Já imaginou o contexto? Você está se expondo, você está atraindo. Você está chamando para você os olhos do mundo espiritual. O assunto é tão sério que tem determinados assuntos que você não deve comentar. Caso aberto, você está desviando o assunto. Não, não estou não. Porque não dá para falar de um assunto sem que a gente possa trazer os aspectos das adjacências, ou teoricamente pontos periféricos, mas que costuma, na periferia, você entender o que está por trás da letra. Não é mesmo? Então, determinados assuntos você não deve comentar, porque você tem companhias espirituais. Vou contar uma história para vocês. Chico Xavier psicografava uma obra de André Luiz, e um determinado capítulo desse livro foi destruído por ratos. Chico colocou o capítulo numa prateleira que tinha num determinado cômodo da casa dele, e esse capítulo ficou lá alguns dias. Quando o Chico se lembrou, foi procurar o material. Chegou lá, estava em farrapos. E aquilo para ele foi um morticínio, né? Foi uma cruz. Foi o verdadeiro umbral. Aí, na hora, ele ficou sem saber, arrependido, porque de repente começou a se sentir culpado, porque deixou o material de uma forma, talvez assim, com descuidado, né? E, passado muito tempo, numa atividade posterior, André Luiz retomou a psicografia e Chico foi, na desenvoltura do trabalho, percebendo que André Luiz estava reescrevendo o material. E aí, quando terminou, ele ficou muito feliz, embora envergonhado com André Luiz. Eis que, terminado, Emmanuel veio trazer o conteúdo educativo. Nós estamos estudando Espiritismo, Evangelho e Educação. Não podemos dissociar essa trilogia. Emmanuel diz para ele: pois bem, meu filho, graças a Deus a providência divina resolveu a pendência. Mas eu gostaria de te dizer que você deve evitar determinados comentários. E se desvinculou, saiu do campo mental de Chico, e Chico foi refletir no que Emmanuel tinha dito. E então ele se recordou que numa conversa, sem nenhuma pretensão, sem nenhum, vamos dizer assim, desvario, ele contou para uma pessoa sobre o capítulo que ele tinha psicografado de André Luiz. E ele, na lembrança, ele foi percebendo que teve momentos que ele colocou alguma dose excessiva no comentário. E isso gerou sentimentos e emoções. E trouxe, inclusive, aspectos negativos no plano espiritual. A espiritualidade permitiu que os roedores destruíssem aquele material para que ele pudesse ser reescrito pelo médium. Eu não sei se a turma pegou o que nós estamos falando, que tem determinadas coisas que não devem ser ditas. Ele estava sendo observado. E observado, criou-se uma responsabilidade.
E nessa responsabilidade, os próprios espíritos entenderam que tinha que dar um direcionamento mais, que eu posso dizer assim, mais doutrinário evangélico para o processo. Então, Arnaldo Rocha, que conviveu tanto tempo com Chico Xavier, sendo coordenador das reuniões, enfim, quantas vezes que ele me disse, Carlos Alberto, de mediunidade eu tenho mais de 60 anos. Arnaldo desencarnou com 90. Nasceu em 1922. 1922. Ou seja, 12 anos mais novo que Chico. Ele me dizia, eu experienciei, eu vivenciei tantos fenômenos mediúnicos, trabalhei com tantos médiuns, inclusive o mais cândido de todos. Os espíritas costumam dizer, o maior de todos. Arnaldo me ensinou que não é assim que a gente analisa o trabalho do Chico. Ele nunca quis ser maior. E ele não foi maior. Alguns dizem assim, o maior médium de todos os tempos. Observem bem como que nós expressamos indevidamente, se a gente fosse aprofundar. O Chico foi o mais cândido dos últimos registros. O Chico foi um dos mais dedicados. O Chico foi aquele que levou até o fim o mandato mediúnico. Se a gente estudar o livro intitulado Nos Domínios da Mediunidade, vocês vão encontrar Francisco Cândido Xavier com o pseudônimo de Ambrosina. Estudem aquele capítulo com cuidado, vocês vão ver André Luiz dizendo sobre a médium, uma senhora, Ambrosina, que tinha, naquele período, o livro foi psicografado na década de 50, tinha em torno de mais de 2 décadas de trabalho. E ali, nós vamos lembrar que Chico começou o mandato mediúnico em 1927. Oficialmente, 1931, com 21 anos. É quando Emmanuel se faz presente, embora estivesse antes, mas de uma forma clara, oficial, dizendo, eu sou o responsável. 1931, quando ele completou 21 anos, maturidade, maioridade. Então, naquele processo ali, do livro que foi escrito, contando a história de Ambrosina, André Luiz explica o mandato mediúnico de Chico, inclusive que ele poderia falhar, que ele poderia abandonar o posto. Então, muitas vezes, nós somos afoitos quando queremos mitificar, santificar. Alguns, até nesse contexto, falam assim, não, nós não queremos santificar, mas na exposição, no estudo, no que escrevem, estão santificando. Chico é um grande exemplo do médium clarividente, que sofreu muito para se tornar um espírito missionário. Porque o missionário não reencarna pronto. Não reencarna pronto. E, aliás, aonde o Chico se comprometeu na mediunidade na existência anterior, ele se sublimou nesta existência. Sendo um burrico, como ele gostava de se dizer. Médium é burrico. Porque ele sabia que o médium por excelência era Allan Kardec. Leiam, estudem o capítulo 19 do livro Apocalipse. Vocês vão encontrar o Espírito de verdade lá e aquele que se tornou o cavalo, para que a verdade pudesse cavalgar pelo mundo, exortando a transformação do homem, a renovação dos conceitos, a queda dos impérios falaciosos, as expressões da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Eis alguns pontos que nós gostaríamos de trabalhar com vocês nesta noite. E
pelo visto, não vamos conseguir trabalhar os outros tópicos, como os médiuns inspirados, pressentimentos, proféticos, que nós vamos, efetivamente, pedir a permissão de vocês que fique para a semana que vem. Porque eu peço autorização para o nosso companheiro, para o nosso amigo José Aparecido, para o coordenador da sala hoje, Arnaldo, porque como eu contei para vocês, eu estava na casa de um grande educador. E todas as vezes que eu dialoguei com ele, o que redundou num trabalho que está editado pela União Espírita Mineira, Chico, Diálogos e Recordações, todas as vezes que Arnaldo falava de mediunidade, como referência Chico Xavier, que foi aquele que ele trabalhou do lado, e depois que ele se distanciou de Chico, porque a vida assim o quis, que ele teve que trabalhar, assumir famílias, etc., ele entrou num processo que para mim foi magnânimo. Arnaldo Rocha se silenciou. Ele jamais foi para a mídia espírita para falar que ele foi amigo do Chico. Ele ficou mais de 50 anos trabalhando no anonimato. Quando em Brasília, na Federação, depois me fugiu o nome da casa que ele trabalhou em Brasília. Eu acho que na Comunhão. Eu estou devendo a vocês isso. E depois, quando voltou para Belo Horizonte, na década de 70, como um trabalhador da União Espírita Mineira, ele se silenciou, porque não cabia falar o que não devia. E muitas vezes nós julgamos que ser amigo do Chico é promoção. Falar do Chico é promoção. E na realidade a gente está deixando muitas vezes de falar do que é essencial. A sala, estudando o Espiritismo, é um projeto muito sério, como a Rede Amigo Espírita o é. Nós estamos aqui para enaltecer a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Trabalhar contra o personalismo, contra tudo aquilo que impede, dilacera, oblitera a divulgação da doutrina espírita. E Arnaldo Rocha, conforme eu disse, todas as vezes que ele ia fazer uma palestra sobre mediunidade, ou falar do seu amigo Chico Xavier, no seu sentido de contar algumas experiências, como, por exemplo, Chico ter sido o intermediário para que a sua esposa desencarnada, Meimei, se materializasse, e ele pudesse abraçá-la materializada e sentir novamente o perfume Chanel, sentir as tranças de seus cabelos caindo por sobre os seus ombros. Esse homem assumiu um compromisso, não com Chico e nem com Emmanuel, mas aprendeu com Chico e Emmanuel a assumir um compromisso com a doutrina espírita. E por isso, ele sempre encerrava os seus diálogos como um dia fez comigo, Beto, assim ele me chamava. Vamos estudar juntos um texto de Emmanuel, que para mim é uma das obras-primas desse grande educador. Ela está inserida no livro Religião dos Espíritos e foi psicografada pela nossa alma querida Chico, intitulada Doutrina Espírita, afirma o benfeitor do Brasil. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscastes a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia.
Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião, erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina é em si a liberalidade e o entendimento, há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob a pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição,
ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta. Porque dia virá em que serás, naturalmente, convidado a prestar-lhe contas. Dignifiquemos a doutrina espírita. Hoje mais do que ontem. Amanhã mais qualificado do que agora. Somos os amigos de Jesus que ele nos conclama no Vinde a mim. Num consolo dizendo para não nos turbarmos, porque há muitas moradas, possibilidades, condições. E ele está adiante, preparando o lugar. E depois de preparar o lugar, ele volta para nos chamar novamente, para dizer para todos nós que ele, como a luz do mundo, nos conclama a nos tornarmos também a luz da nossa morada íntima. Porque Deus é luz, ele é a luz, nós somos luz, no seu sentido de precisarmos usar o sal da terra para adequar, para ajustar, mas edificar a cidade, colocá-la sobre o velador, sobre o monte, para que todos vejam. Não que os homens vejam o que a sua luz pode e faz, mas tudo aquilo que está na sua intimidade que precisa de melhorar, veja as virtudes que você mesmo conquistou. Porque o trabalho do Espírito real, profícuo, efetivo, deve ser realizado dentro de si mesmo e não para convencer o mundo que o mundo está errado. Isso é um engodo, isso é um erro que nós trazemos por ranço religioso, no sentido de que temos que sair para fazer proselitismo, pregar espiritismo, doutrinar pessoas. Amigos, Jesus afiança que precisamos segui-lo, porque quem me segue não anda em treva, mas tem a luz da vida. Porque segui-lo é irradiar luz. E irradiar luz é se sustentar, é se inebriar, é se qualificar, é se fortificar, é se imunizar. Eis o sentido da vida. Amar. Portanto, como discípulos do Senhor, amemos. Amemo-nos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Conforme está na descrição do capítulo 13 de João, no versículo 34. Seremos reconhecidos como discípulos por muito nos amar. A sala, estudando o Espiritismo, a Rede Amigo Espírita, a Rádio Brasil Espírita, a Casa de Kardec, a essência do movimento espírita, se mobiliza, dando as mãos para, formando uma só família, sair pelo mundo para amar. Amar sempre. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos abençoe
Que a espiritualidade, em nome de Ismael aqui no Brasil, cuide das nossas famílias, dos nossos amigos. Que os médicos do mundo espiritual possam atender aos sofredores. Que as evangelizadoras possam sair para semear o bem para as crianças, os jovens. Para que os educadores ensinem para os homens a importância do limite, da ética, da moral. Para que os filósofos nos ensinem que o reino de César precisa de ceder lugar para o império do Espírito. Que Maria Santíssima possa, com sua imensa caravana de amorosos espíritos, abençoar a Sagrada Família, pois renovação do mundo inicia neste Instituto Luz, chamado Lar, Família. E que o Senhor da vida, nosso Pai Celestial, abençoe esse novo trabalho da sala Estudando Espiritismo na Rede Amigo, para que a gente possa convidar outros companheiros mais abalizados, com mais conhecimento, com mais desenvoltura, para estarem aqui dando continuidade ao processo. E se for da vontade do Senhor, gostaríamos de estar de volta amanhã, no estudo do Livro dos Espíritos, através do nosso trabalho na FEAC, que a Rede Amigo Espírita tem transmitido pelo canal 1, e quem sabe vamos conseguir em breve, talvez amanhã, em experiência, colocar nesse espaço luz. Um grande beijo para o Zé Aparecido, para o Arnaldo, para todos vocês, e assim, eu interrompo a minha participação, desejando a todos uma noite de muita paz.